Pré-Escola 2, Unidade 2, Episódio 6. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vai ter muita leitura, vamos aprender muitas palavras novas. Vai ser muito divertido e vamos conhecer também novos lugares. Hoje nós vamos brincar com os livros. E você? Já está com o seu material? Todos prontos? Então vamos começar. Vamos cantar comigo? A de anel, B de bola, C de casa, D de dado, E de escola, F de foca, G de gato, H de hipopótamo, I de igreja, J de jacaré, K de caixa, L de limão, M de mamão, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urubu, V de vaca, W hammer, X de Charlie, Y de Ivone, falta uma letra, vamos dizer, é o Z de zebra do nosso ABC. Letra do dia. A letra do dia é B. B de bola, B de bota, B de boca, B de bolo. Brincando com as palavras. Oi, crianças! Voltei. Eu sou a Denise e estou aqui para mais um Brincando com as Palavras. Hoje vamos começar um novo texto. Um texto que ainda tem relação com aquele cabeça, ombro, joelho e pé que nós estávamos trabalhando. Mas hoje não é um texto qualquer. É um texto especial porque é um texto que fala sobre o nosso país. É um texto do folclore brasileiro. Já ouviu falar disso? Você vai amar ouvir essa história, eu tenho certeza. Essa história se chama Mula Sem Cabeça. Você já ouviu falar sobre essa história? Você já ouviu falar da mula sem cabeça? Por que será que a mula sem cabeça tem esse nome? A mula sem cabeça. Eu vou mostrar aí na sua tela algumas imagens. Imagens de mula sem cabeça. Como elas já foram representadas em ilustrações, em desenhos, em livros. Essa é a mula sem cabeça. Como eu disse, ela é um personagem da nossa mitologia, do nosso folclore. É uma lenda do folclore brasileiro. Essas histórias do nosso folclore, elas têm uma origem muito distante. Essas histórias, elas são misturas das histórias que os índios nativos do nosso país contavam, misturadas com histórias trazidas pelos portugueses quando vieram da Europa e também pelas histórias trazidas pelos africanos que vieram da África. Então essas histórias, os mitos, as lendas do nosso folclore são muito ricas, têm elementos de várias culturas e dizem muito sobre o nosso povo e sobre as nossas raízes. Hoje vamos trabalhar então o texto Mula Sem Cabeça. Eu vou ler para você. É um texto que não está no livro gigante, então as imagens vão ser na nossa imaginação. Vamos imaginar. Você já viu como a mula sem cabeça costuma ser representada pelos ilustradores? E agora o ilustrador é você, aí na sua imaginação.
como essa história vai se desenhando, ok? Então vamos lá, vamos ouvir a história. A Mula Sem Cabeça, de Marcelo Xavier. Onde houver um pequeno ajuntamento de casas rodeando uma igreja, com noites silenciosas e escuras, haverá casos de aparição da mula sem cabeça. Dizem que é uma mulher que namorou um padre e por isso foi castigada. Toda passagem da noite de quinta para sexta-feira, ela vai até uma encruzilhada e ali acontece o encantamento. Depois, tem que percorrer 7 freguesias ao longo daquela noite. Freguesias eram pequenos povoados no Brasil de antigamente. Mas veja que estranho. Mula sem cabeça é só o nome desse mito. Na verdade, de acordo com as histórias que o povo conta, ela aparece como um animal inteiro, forte, lançando fogo pelas narinas e pela boca, onde tem freios de ferro. Nas noites de cumprir sua punição, ouve-se o seu galope violento, acompanhado de longos relinchos. Em alguns momentos, soluça, como uma pessoa quando chora. Ninguém põe o pé fora de casa nessas noites. Se alguém bastante corajoso tirar os freios de sua boca, o encanto se quebrará e a mula sem cabeça voltará a ser gente, livre para sempre da maldição que a castiga. Essa é a história, o mito, a lenda da mula sem cabeça. Você já tinha ouvido falar da mula sem cabeça? E já tinha ouvido sobre como ela se tornou uma mula sem cabeça? Você lembra, aqui no texto que eu acabei de ler, como foi que ela se tornou uma mula sem cabeça? Sim, ela era uma mulher, dizem que ela era uma mulher que namorou um padre e que por isso recebeu essa maldição. Essa maldição foi lançada sobre ela porque ela namorou um padre. Então, à noite, perto de uma igreja, perto de uma encruzilhada, ou seja, quando há um cruzamento de uma rua com a outra, uma encruzilhada, essa mula sem cabeça fica vagando, galopando. Esse é o galopar dela. E dizem assim também, é possível ouvir o seu relincho. O relincho é o som que o cavalo faz. O cavalo, a égua, a mula. Sabe como é? Como é? Como o cavalo faz? Isso mesmo! Esse é o relincho do cavalo. Isso. E o barulho de galopar, como é? Isso mesmo. Então dizem que é possível ouvir o galopar, ouvir os relinchos da mula sem cabeça. O que mais que diz nesse texto? Diz que em toda passagem de quinta para sexta-feira, ela tem que fazer um percurso e passar por 7 freguesias. Ela tem que ir nesses 7 pequenos povoados. E ela parece assustadora, não é? Sim, é um animal que galopa, relincha. E dizem também outra coisa, que é possível ouvir os soluços de um choro. Sim. E depois? Depois aparece assim, no texto do Marcelo Xavier. Mas veja que estranho, mula sem cabeça é só o nome desse mito. Na verdade,
de acordo com as histórias que o povo conta, ela aparece como um animal inteiro, forte, lançando fogo pelas narinas e pela boca, onde tem freios de ferro. Então veja bem, as lendas e os mitos, eles têm essa característica. Às vezes, algumas pessoas contam de uma forma e outras contam de outra. Então, o Marcelo Xavier está contando aqui que em algumas versões, a mula sem cabeça aparece com cabeça, mas soltando fogo pelas narinas e pela boca, onde fica um freio de ferro. Imaginou como é isso? Eu tô aqui imaginando. Meio assustador, não é? Eu achei. Também acho assustador imaginar a mula sem a cabeça e com fogo saindo. Imagina cruzar com uma mula sem cabeça. Eu, hein? Eu teria medo. E você? É só mito. É folclore. Vamos ouvir mais uma parte. Diz assim, que nas noites que ela precisa sair para cumprir essa punição de ter que passar nas 7 freguesias da noite de quinta para sexta-feira, ouve-se os galopes, os relinchos e até soluços, como se a pessoa estivesse chorando. E aí diz assim que ninguém põe o pé para fora de casa. Fica todo mundo, fechadinho em casa. Todo mundo com medo ou assustado, não é? Ninguém quer sair. Se a mula sem cabeça tá lá de fora, ninguém sai. Mas no texto do Marcelo Xavier diz assim também que se alguém bastante corajoso tirar o freio da sua boca, o encanto se quebrará. O encanto se quebrará e a mula sem cabeça deixará de ser a mula sem cabeça e voltará a ser uma mulher. Voltará a ser gente, um ser humano. Agora, quem vai ter essa coragem, hein? Eu não sei. Eu não. Você vai, Alfa? E você, Beto? Eu acho que não, hein? Você tá dizendo aí que é corajoso? Sim, mas queria ver numa noite de quinta para sexta-feira. O Alfa? Nem você, Beto, será? Tá bom, tá bom. Bom, além da mula sem cabeça, nós temos vários outros mitos e lendas do folclore brasileiro. Eu vou contar vários deles na próxima aula. Hoje vamos ficando por aqui. Um beijo. Tchau. Brincando de aprender. Olá, pessoal. Olá, Alfa. Olá, Beto. Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao Brincando de Aprender. No último Brincando de Aprender, fizemos uma atividade incrível, não foi? Nós contamos as partes do nosso corpo. Quantos olhos, quantas orelhas, quantas bocas, quantos narizes, quantas barrigas, quantos braços, quantas pernas, quantos dedos. E no nosso livro de atividades, tivemos que contar as partes do corpo e escrever os números. Vocês conseguiram contar e escrever? Sim? Então vamos ver. Eu vou mostrar a minha atividade. Essa é a minha atividade. Eu contei os olhos, que é a primeira imagem. Nós temos 2 olhos. 1, 2. E a segunda imagem é uma boca. Quantas bocas nós temos? Uma só. E quantos dedos em cada mão? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos em cada mão. E nas 2 mãos, nós temos quantos dedos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 dedos nas 2 mãos juntas. Mas em uma mão nós temos 5 dedos.
Então, eu escrevi o número 5. Bem aqui. 2 olhos, uma boca e 5 dedos em cada mão. Vocês fizeram assim também? Conseguiram contar as partes do corpo? Sim? E vocês gostaram de fazer essa atividade? Eu adorei! Agora, vocês devem estar se perguntando: Bruna, o que nós vamos fazer hoje? E pessoal, eu ouvi a Denise contar uma história. E essa história não está no livro gigante. Não é a história da cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Não é mais essa história. É uma outra história que ela leu para nós. E nós imaginamos tudo aqui dentro da nossa cabeça. Qual é o nome dessa história? A história da mula sem cabeça. Vamos rever essa história. Qual é a história da mula sem cabeça? Ah, é uma lenda que dizem que uma mulher que namorou um padre foi amaldiçoada e virou a mula sem cabeça, não é? Ah, ela estava sendo castigada. E aí, toda noite de quinta para sexta, ela se transformava numa mula sem cabeça. Mas era uma mula realmente sem cabeça? Ah, não! Na verdade, mula sem cabeça é só o nome desse mito, não é mesmo? E ela aparece como um animal inteiro, soltando chamas pelas narinas e uma boca fechada com freio de ferro. E quem for muito corajoso e conseguir tirar esse freio da boca da mula, vai conseguir libertá-la dessa maldição. Mas quem é que tem coragem de chegar perto assim da mula sem cabeça? Eu não boto meus pés para fora de casa nas noites de quinta para sexta. A história da mula sem cabeça é muito interessante. Vocês acham que ela existe mesmo? Vagando por freguesias, por aldeias, por povoados, soltando fogo pelas narinas? Vocês acham que isso é real? Eu não sei, eu nunca vi a mula sem cabeça. Mas vai que ela existe. E, como o nome da história mudou, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma brincadeira muito legal, como fazemos todas as vezes. Vamos escrever juntos o nome dessa história. Não é mais a história da cabeça, ombro, joelho e pé. Agora é a história da mula sem cabeça. Então, nós temos todas essas letras aqui e juntos nós vamos escrever o nome dessa história. Mula sem cabeça. Qual é a primeira letra? Mula. A letra M. M de Mariana, Marcos, Marcelo. A segunda letra. A letra U. Onde está a letra U? Aqui está. Letra U. Depois vem a letra L. E para finalizar a palavra mula, a última letra é a letra A. Letra A. Já formamos a palavra mula. Agora vem o sem. A primeira letra é a letra S. De Silvia, Sabrina. Depois vem a letra E. E a última letra desta palavra é a letra M. Agora já temos mula sem. Falta uma palavra. A cabeça. Falta a cabeça. Então, nós vamos escrever juntos. Qual é a primeira letra da palavra cabeça? A letra C de Camila, Carlos, Cláudia. A segunda letra é a letra A. A terceira letra é a letra B.
quarta letra é a letra E. KB. Faltam duas letras. A quinta letra é o C cedilha. E a última, a letra A. Então, nós escrevemos o nome da nossa história. Mula sem cabeça. Muito bem, pessoal! Agora que nós escrevemos o nome da nossa história, vamos falar sobre as palavras que rimam com cada uma delas? Uma palavra que rima com mula. Bula, gula, fula. Tem muitas palavras que rimam com mula. Agora, palavras que rimam com sem. Quisessem, fizessem, caíssem, comessem. E agora, palavras que rimam com cabeça. Agradeça, adormeça, começa. Também tem várias palavras que rimam com cabeça. Se pensarem em outras palavras, vocês podem fazer essa brincadeira com seus amigos. Perguntem sobre as palavras que rimam com essas aqui. Vejam se encontram palavras novas. Agora que nós já escrevemos o nome da nossa história e fizemos a brincadeira com as rimas, vamos partir para o nosso livro de atividades. Vocês lembram do nosso livro, não é? Este livro muito bonito, o meu livro de atividades. Com essa capa muito colorida, cheia de crianças se divertindo. E dentro deste livro é onde nós vamos fazer todas as nossas atividades. Uma mais incrível que a anterior. Agora chegou a hora tão esperada. Vocês estão prontos? Alfa, Beto, vocês estão prontos? Sim? Então eu vou contar até 3, pessoal. 1, 2, 3. Abram os livros. Livros na página 37. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É um quadro com muitas letras diferentes. Qual será a atividade de hoje? Pessoal, a atividade de hoje é caça-palavras. E aqui embaixo tem as instruções. Eu vou ler para nós. Qual é a primeira letra da palavra mula? Vamos procurá-la linha por linha? Passe o dedinho da esquerda para a direita até encontrar a letra M. Nós escrevemos a palavra mula hoje, não é mesmo? E nós sabemos que a primeira letra dessa palavra é a letra M. Então, vocês com o dedinho vão passar e procurar da esquerda para a direita a letra M. Depois, veja se encontra a segunda, a terceira e a última letra. Então, vocês vão procurar neste caça-palavras a palavra mula. E será que nesse caça-palavras também tem as palavras que nós falamos que rimam com mula? Bula, gula, fula. Procurem muito bem e vejam se vocês a encontram. Quando encontrarem, sinalizem as palavras. E no próximo Brincando de Aprender, você pode trazer para me mostrar. Está combinado? Primeiro, vocês vão lembrar de tudo que nós fizemos hoje. Nós escrevemos o nome da nossa história, Mula Sem Cabeça, e falamos sobre as palavras que rimam com cada uma dessas. No nosso livro de atividades, vocês vão procurar com muita atenção essas palavras que rimam com mula. Tanto mula, quanto gula, quanto bula, quanto fula. Procurem e vejam se as encontram. Está bem? No próximo Brincando de Aprender, não esqueça de trazer para me mostrar. Obrigada pela companhia e eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, brincando e aprendendo. Tchau, crianças!